Olá, cursistas! Hoje o tema da nossa aula será a gestão democrática e automaticamente, né, como faz parte aí dos processos de gestão democrática, as instâncias colegiadas. Então vamos entender como que se dá esse processo, tema aí do nosso concurso da CED-PR. Então vamos lá. Vamos passar aqui para nós pegarmos aqui o nosso mapinha mental e irmos trabalhando em cima do tema da gestão democrática. O que é importante nós entendermos aí de início, né? Coloquei um mapa mental para nós entendermos o que significa a gestão, esse processo de gestão democrática. Então, num primeiro momento, nós precisamos ter muito claro aí, né, que a base da gestão democrática é a gestão participativa. Então, nós temos aqui a gestão participativa e nós temos também, né, esse processo de gestão democrática, ele é assegurado pela legislação. Então, a gente entende aí todos os movimentos, né, que vieram até a promulgação da nossa Constituição, que aí é o marco, né, dos processos da gestão democrática, organização da sociedade civil, né, entidades, enfim, todo um movimento em função da consolidação da gestão democrática. Então, ela tem essa base legal aí assegurada na nossa Constituição de 1988. Então, vamos entender aqui por meio do nosso mapinha mental. A gestão democrática, ela se constitui da gestão participativa. O que significa gestão participativa dentro desse processo? É que toda a comunidade escolar, né, nós estamos falando de gestão democrática dentro do contexto escolar, toda comunidade, né, professores, pais, alunos, enfim, né, todos inseridos ali naquela comunidade, ele deve participar de todas as decisões que envolvem a escola. Então, ela é o contrário aí de uma gestão autocrática, né? Aquela centrada na figura do diretor. Então, com a consolidação desse processo aí dentro da nossa Constituição e dentro do conceito de gestão participativa, aí nós temos a participação da comunidade. Né? Para quê? Tanto para o direcionamento administrativo quanto pedagógico. Por que que ela se constitui, né, dentro da gestão participativa? A comunidade ela deve participar tanto das questões administrativas quanto pedagógicas, porque nós temos aí inseridos nesse processo as instâncias colegiadas. Então, nós temos o maior órgão da escola, por um exemplo, o Conselho Escolar, que ele participa de todas as decisões administrativas, pedagógicas e financeiras. Né? Então, é constituído dessa forma aí o nosso processo de gestão democrática. Qual é a garantia, né, da consolidação da gestão democrática? A Constituição de 1988. Né? Então, foi promulgada lá em 89, regulamentada em 92. Entretanto, né, esse documento maior que nós temos aí, em nível de legislação brasileira, que é a nossa Constituição, ela garante o processo de gestão democrática dentro das escolas públicas brasileiras. Como que ela vai se caracterizar? Ela se caracteriza principalmente pelo conselho escolar. Então, nós temos aí as instâncias colegiadas que fazem parte, que levam, né, a esse processo de gestão democrática. E o maior órgão dessas instâncias é o conselho escolar, que vai se entender como, né? É onde vai acontecer todas as reflexões que acontecem aí dentro do espaço escolar. E esse conselho escolar, ele vai ser composto, né? A sua participação, ela se constitui aí pelos pais, pelos alunos, pelos profissionais do magistério, que são os professores, né? Os servidores, líderes comunitários, enfim. Então, toda a comunidade inserida naquela instituição escolar, ela vai compor, né? Os membros do nosso conselho escolar, que é o órgão máximo da escola aí, que a gente entende aí como o órgão que tem a preocupação maior de refletir sobre as questões administrativas, pedagógicas e financeiras aí da escola. Então vamos lá. Vamos entender agora como que se dá esse processo aí. A gestão democrática, ela tem como princípio a participação
a transparência e a implementação de políticas educacionais comprometidas com a qualidade do ensino. Então, essa participação, né, dentro da comunidade escolar, dentro da instituição escola, ela tem a base aí, ela é pautada tanto na participação como na transparência. Então, são princípios aí da gestão democrática que pode estar pedindo em provas de concurso. A participação e a transparência. E a implementação de políticas educacionais que estão comprometidas com o quê? Com a qualidade do ensino. Então, existe a necessidade aí do envolvimento da comunidade dentro desse processo de gestão democrática. Contudo, vamos voltar um pouquinho aqui. Contudo, não se pode pensar em gestão democrática sem a participação, presença e comprometimento da comunidade. Então, quando se fala aí de participação da comunidade nas decisões da escola, não significa, né, colocar o nome de um professor, um nome de um pai, né, dentro dos conselhos, dos órgãos colegiados. Não, é necessário a presença e o compromisso aí desses membros nesse processo de tomada de decisão. Sendo assim, os instrumentos que possibilitam a efetivação da gestão democrática são as instâncias colegiadas. Então, as instâncias colegiadas aí, ó, é o principal fator que leva à consolidação da gestão democrática dentro das escolas. O que são as instâncias colegiadas? São conselho escolar, conselho de classe, grêmio estudantil, APMF. Então, aí são membros de toda a comunidade escolar, distribuído nas diversas instâncias colegiadas, que estarão auxiliando a equipe gestora daquela instituição a tomar os rumos, né, da educação, sempre primando aí pela qualidade da educação dessa instituição. Para que estas participem das discussões e decisões da escola, é preciso que a equipe diretiva informe e divulgue ideias e ações com transparência para a comunidade escolar. Então, o diretor, né, a equipe diretiva aí, diretor, vice-diretor ou equipe gestora, como costumamos dizer aqui no estado do Paraná, que é composta por diretor, vice-diretor e pedagogos, eles precisam, né, informar a comunidade escolar do que está acontecendo na escola. Vamos colocar um exemplo aqui. De repente, o diretor recebeu uma verba que deve ser aplicada na estrutura da escola. Qual que é a primeira ação desse diretor? Convocar, primeiro comunicar, né? Deixar de forma muito transparente qual é essa verba, qual é o destino dessa verba, né? O que será feito para que, por meio de assembleias, por meio de reuniões, ele tenha aí a opinião da comunidade escolar em relação às ações que se vai, né, acontecer aí com essa verba, né, com essa parte aí do financeiro. Ou mesmo também para as ações pedagógicas. Então, de repente, está construindo o projeto político pedagógico. É necessário informar, divulgar, né, o processo de elaboração, como que vai acontecer, quando vai acontecer, para que também a comunidade escolar ela tenha aí uma boa participação dentro desse processo. A gestão democrática é um processo político, tá? Também muito alvo aí de concursos, né? Ela é um processo político, sim. Por quê? Porque requer a participação popular, porém não é partidário, por meio do qual as pessoas na escola discutem, planejam, avaliam. Então, existe um controle aí da sociedade em relação a todas as decisões administrativas, pedagógicas e financeiras da escola. Por isso que a gestão democrática é um processo político. A gestão democrática é entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar. Então, eu retomo mais uma vez a importância de, né, na administração de uma instituição escolar, que o diretor não centre, né, todas as decisões na sua figura ou da equipe gestora, mas que ele, né, trabalhe aí junto com toda a sua equipe para que haja essa participação efetiva de todos os segmentos, de pais, de alunos, de professores, de funcionários, de sociedades
e entidades civis organizadas, ou seja, tudo, né, toda aquela comunidade no entorno daquela instituição. Na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos processos decisórios. Então, vai muito além de projetos pedagógicos, não é somente a parte pedagógica, né, que a comunidade escolar deve participar, mas também na administração da escola, nos recursos que vêm, né, para essa instituição, a parte financeira, ou seja, em todos os processos decisórios da escola, e que esses processos eles tenham aí uma reflexão muito ampla por parte de toda essa comunidade, porque o objetivo maior, né, desse processo de gestão democrática é a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem. Aí nós temos lá as instâncias colegiadas. Então, entendemos mais ou menos, né, como que se dá o processo da gestão democrática, né, o que é a gestão democrática. Então, nós vamos entender aí um pouco o que seria a APMF. É de suma importância que pais, professores, funcionários e equipe diretiva que compõem a diretoria da APMF tenham consciência de que toda e qualquer decisão tomada em reunião por esse colegiado deverá ser discutida e amplamente debatida, sejam questões de ordem pedagógica ou administrativa, pois essas decisões terão um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Então, a PMF ela é composta por pais, professores e funcionários. No estado do Paraná, o presidente da APMF é o diretor, tá? Obrigatoriamente é o diretor ou o presidente, não há eleição para a direção no estado do Paraná para esse órgão colegiado. Depois, por meio de reflexões, né, por meio de vários debates e de várias assembleias, né, há aí a eleição para a composição dos membros da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, ou seja, da PMF, ok? E todos esses membros, né, inclusive o diretor, que é o presidente da PMF, deverá discutir aí amplamente qualquer tomada de decisão, porque o resultado, né, dessas reflexões, ela vai influenciar diretamente no processo de ensino e de aprendizagem dos nossos estudantes, né, que é o ponto principal aí da nossa educação. É importante que toda a comunidade escolar fazer-se presente nesse processo de tomadas de decisões, pois a transparência é fundamental na construção de uma gestão democrática e participativa. Então, o que os autores, né, que a literatura vem colocando em relação à APMF? Que é necessário escolher entre os pares um representante para compor aí esse órgão colegiado, tá? Então, dentro de toda a comunidade, vai ter lá um representante de pais, um representante de alunos, um representante de professores, um representante de funcionários, né? E lembrando que no estado do Paraná, o diretor aí é o presidente da PMF. Por quê? É necessário ter uma certa transparência. Esses representantes, né, levam as discussões em relação à PMF, né, para os seus pares, e após todas essas reflexões, aí vai se chegando num comum acordo, né, de como construir aí essa gestão participativa, democrática da instituição escolar. Aí nós temos o conselho de classe, né? O que a literatura vem nos trazer em relação ao conselho de classe? Ele é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa. Eu até destaquei aqui para vocês que é alvo de provas de concurso, né? O que é o conselho de classe? Ele é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, tá? Então, ele pode lá deliberar em relação às ações da escola. Em quais assuntos que ele pode deliberar? Em assuntos didáticos pedagógicos, fundamentado no projeto político-pedagógico da escola e no regimento escolar. Então, o conselho de classe, né? Vale lembrar que ele é um órgão colegiado, ele tem natureza consultiva e deliberativa, mas não em todos os assuntos da escola, nos assuntos didáticos pedagógicos. E esses assuntos didáticos pedagógicos, eles devem estar consolidados
tanto dentro do PPP, né, o projeto político-pedagógico, quanto do regimento escolar. É um órgão colegiado, né, que enfatiza mais uma vez, composto pelos professores da classe, por representante dos alunos e, em alguns casos, dos pais. Então, quando os concursos pedem, né, em relação ao conselho de classe, geralmente eles colocam lá nas questões, né, que só fazem parte os professores, porque é uma prática aí mais tradicional. Os professores se reúnem para verificar como que está o desempenho, né, como que está o rendimento dos estudantes, como que está a organização metodológica das aulas, como que está a gestão das aulas por parte dos professores, sugestões, enfim, né? Então, dentro de uma concepção mais tradicional, era, né, feita uma reunião entre professores. Entretanto, dentro do processo de gestão democrática, o conselho de classe, ele tem que ser formado por professores, por representante dos alunos, que eles devem estar também, né, acompanhando esses conselhos, em alguns casos, se necessários, também dos pais. É a instância que permite o acompanhamento mais minucioso da turma e de cada um, e análise do professor com base nos resultados alcançados. Então, até destaco aqui essa transcrição, porque dentro do conselho de classe é que vai acontecer esse acompanhamento da turma, como que está o desempenho da turma, como que está a relação, né, professor-aluno, professor-conhecimento, aluno-conhecimento, metodologia, aluno, metodologia, conhecimento, e de cada aluno individualmente. E também ele vai, né, dentro do conselho de classe, vai-se também analisar o desempenho do professor, com base no quê? Nos resultados alcançados. Nós tivemos lá a aula de avaliação, né, a importância da avaliação formativa, de se acompanhar todo esse processo. Dentro do conselho de classe, né, finaliza aí toda essa análise em relação ao desempenho dos alunos, desempenho dos professores, metodologia, enfim, todos os aspectos que levam, né, e que podem interferir ou podem favorecer a qualidade da educação, né, dentro dessa instituição. Tem a responsabilidade de formular propostas referente à ação educativa, tá? Facilitar e ampliar as relações mútuas entre professores, pais e alunos, bem como incentivar projetos de investigação. Então, vale lembrar sempre que todos esses, né, esses slides que eu trago para vocês, ou são recortes de questões, ou recortes de autores, né, que falam aí dessa temática. Então, é bom, né, a gente sempre estar atento aí o que coloca em relação a conceitos, né? Então, os conceitos aí de conselho de classe. É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, de repente, a questão pergunta lá, né? Qual que é a finalidade do conselho de classe, né? Então, a finalidade é discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, é muito importante nós entendermos que o conselho de classe não é lá para falar se o aluno foi bem, se o aluno foi mal, né? E pronto, uma ação acabada. Não. É uma ação que leva a uma reflexão em cima daquela etapa da aprendizagem dos estudantes, né? Em relação à periodicidade do trimestre, né? Ou um pré-conselho aí durante o mês, de como que estão as ações educacionais desses estudantes, né? E dos professores, e também propor soluções, buscar alternativas de melhoria aí, tanto do processo de ensino quanto do processo de aprendizagem. Muito importante também os 3 momentos aí do nosso conselho de classe. Até destaquei aqui para vocês também, porque é alvo aí de provas de concurso. Então, nós temos lá o pré-conselho, o conselho de classe e o pós-conselho de classe. Lembrando aqui também, né, colocando para vocês aí quem for prestar o concurso para pedagogo, né, o acompanhamento do conselho de classe, ele também entra lá no papel do pedagogo como formador em serviço, tá? Então, vamos nos atentar bem aqui a esses 3 momentos do conselho de classe. Então, nós temos o pré-conselho. Levantamento de dados do processo de ensino e disponibilização aos conselheiros, que são os professores,
para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das observações, dos encaminhamentos didáticos metodológicos realizados e outros, de forma a dar agilidade ao conselho de classe. É um espaço de diagnóstico. Então, prestem atenção também que isso aqui é bastante alvo de concurso. O pré-conselho, ele é um espaço de diagnóstico, né? Então, na prática aqui do nosso estado, do estado do Paraná, o professor pedagogo, a equipe gestora, né, o diretor também, professor pedagogo, durante a hora atividade, eles realizam aí o pré-conselho com os professores. Então, esse pré-conselho, ele não precisa necessariamente ser realizado somente durante a hora atividade como um professor, né? Nada impede aí que a equipe faça um levantamento de dados do processo de ensino. Então, por meio, né, de formulários, por um exemplo, e disponibilize isso para os professores. Então, levantar aí alternativas de fazer esse diagnóstico daquela turma, daquele aluno, né, para que o professor consiga fazer uma interferência nesse processo de ensino, para que lá no conselho, né, ele já tenha aí trabalhado com essas possíveis falhas aí nesse processo, tanto de ensino quanto de aprendizagem. É necessário o professor ter posse desses dados para ele analisar bem como está o desempenho dos estudantes e também dos seus encaminhamentos. Aí nós temos o conselho de classe, né? O dia do conselho propriamente dito. É o momento em que todos os envolvidos no processo se posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as proposições que favoreçam a aprendizagem dos alunos. Então, repito mais uma vez: o conselho de classe não é aquele momento para reunir os professores e dizer se o aluno está aprovado ou não, se ele conseguiu atingir a média ou não. Então, é um órgão aqui de natureza deliberativa e consultiva para as ações pedagógicas, requer a participação dos alunos, dos pais e dos professores, né, dos pais quando necessário, mas dos alunos e dos professores, e vai ser aquele momento em que os professores, no coletivo, né, vão se deparar lá com o diagnóstico do pré-conselho e verificar avanços da aprendizagem ou possíveis avanços que ainda devem ocorrer em relação à aprendizagem dos alunos. Porém, entretanto, é também muito importante enfatizar que é durante o conselho de classe que, por meio de uma reflexão coletiva e não individual, né, como a gente vem acostumando aí com algumas práticas, não, na minha matéria eu não aprovo, na minha matéria eu não vou dar uma recuperação, então não existe a minha, né, sim uma decisão coletiva, porque é um órgão colegiado. Então, os professores vão se posicionar aí para verificar aí quais são os avanços dos alunos e no que eles ainda precisam avançar. E também em relação às suas práticas, né? Quais são os avanços das práticas e no que ainda os professores precisam avançar. E por fim, nós temos o terceiro momento do conselho de classe, que é o pós-conselho, que é o momento em que as ações previstas no conselho de classe são efetivadas. Então, aqui entra muito o papel do pedagogo, tá? Tanto para ele levar a fazer os próprios estudantes a refletirem sobre a sua atuação em relação àquele mês, aquele trimestre, aquele semestre, aquele bimestre, enfim. Com os pais, a ação do pedagogo junto às famílias, junto aos alunos, aqui nessa parte do pós-conselho, ela é muito importante, muito visível, né? O papel, a importância do papel desse profissional, né? Na decisão aí da organização das ações pedagógicas daquela instituição. Então, no momento do pós-conselho, é onde vai verificar aí as ações efetivadas, né? E o que deve ser efetivado e como vai ser efetivada isso aí. As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos. Então, vamos lá, isso aqui também é alvo de concurso. Então, as decisões do conselho de classe, as tomadas de decisão, elas devem ser respaldadas em critérios qualitativos, tá? Não é quantitativos. Não vou pegar o boletim, vou chamar o pai e vou falar assim, olha, ele tirou essa nota, né? Então ele precisa melhorar, ele precisa estudar. Não, eu preciso respaldar toda a discussão e toda a tomada de decisão em critérios qualitativos. Quais são esses critérios qualitativos?
Os avanços obtidos pelos estudantes na aprendizagem, né? Então, de repente, o estudante ele não atingiu a média necessária. Mas qual foi o seu avanço na aprendizagem nesse período? O trabalho realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, né? Então, o estudante foi mal de acordo com determinada metodologia. Foi a mesma metodologia durante todo o trimestre, né? Houve aí uma diversificação em relação às estratégias, aos recursos metodológicos, né? Ao tipo de exposição de aula do professor. A metodologia de trabalho utilizada, né? Então entra também como trabalho do professor, o desempenho dos alunos em todos os componentes, tá? Que tá disciplinas, porque é recorte aí de citação de autores, então alguns autores anterior aí a nossa BNCC ainda colocam como disciplinas, mas também tem que se considerar qual foi o desempenho dos alunos em todos os componentes curriculares, né? Será que ele foi mal em todos? Quantos componentes ele aí não conseguiu avançar, né? É uma análise qualitativa. O acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes e outros. Então, esses avanços qualitativos aqui, né, que a maioria da literatura coloca, que foi retirada também de questões de provas, lembro sempre isso, porque todas essas colocações que eu venho dando para vocês é muito importante. Esses critérios qualitativos, eles realmente vão de encontro aí às necessidades dos alunos, seja para prosseguir para o trimestre seguinte, para o bimestre seguinte, para o semestre seguinte ou para o ano seguinte. Né? Então, todos esses aspectos aí são essenciais para análise do conselho escolar, ou seja, pelos professores, pela equipe gestora, pelos alunos e pelos pais. Quando a gente trata também do pedagogo como enquanto profissional que acompanha, né, as decisões pedagógicas da escola, né, que ele vai articular todo esse processo pedagógico junto com os pais, junto com a família, junto com os alunos, junto com os professores, junto com a comunidade escolar, é muito importante que na devolutiva para os pais ele tenha bem claro aí quais os critérios qualitativos, né, selecionados lá por aquele conselho de classe, por esse órgão muito importante. Cabe à equipe pedagógica a organização, a articulação e acompanhamento de todo o processo do conselho de classe, bem como a mediação das discussões que deverão fornecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Então, o professor pedagogo, né, a equipe pedagógica, a equipe gestora, é a equipe responsável por organizar, né, todo esse acompanhamento nas 3 fases do conselho de classe, no pré-conselho, no conselho propriamente dito e no pós-conselho. Por quê? Porque é ele que está à frente do trabalho e da organização, né, do trabalho pedagógico dentro das instituições escolares. Agora nós vamos para o órgão, para a última instância colegiada. Não, última não, tem o Grêmio ainda, né? Nós vamos para mais uma instância colegiada, que é o Conselho Escolar. O Conselho Escolar é o órgão máximo da escola, ou seja, é o órgão maior dentro da escola. Todas as decisões administrativas, financeiras e pedagógicas, elas têm e devem passar pelo Conselho Escolar. Por quê? Porque é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior de uma escola. Então, para vocês entenderem a importância do Conselho Escolar, é ele quem aprova o projeto político-pedagógico da escola, que é o documento mais importante em termos de legislação de cada instituição. Então, toda a vida daquela instituição está dentro do projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, ele é elaborado pela comunidade escolar e aprovado pelo Conselho Escolar. É formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Então, tem que fazer parte do conselho escolar. Alunos, tem que ter representante de alunos, representante de professores, de pais ou responsáveis, de funcionários, de pedagogos, diretor, né, que é o presidente do conselho escolar no estado do Paraná, e da comunidade externa, ou seja, sociedade civil organizada, entidades religiosas, depois de um amplo debate, de uma ampla divulgação no período de composição desse órgão, né, por meio de assembleias,
de reuniões para tratar da importância, né, do que é o conselho escolar, qual é a importância do conselho escolar, aí sim, né, por assembleia, faz-se a eleição dos seus membros. Cada conselho escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio estatuto. Então, o conselho escolar ele tem estatuto próprio. Por isso que ele é um órgão deliberativo e consultivo para todas as ações da escola, não somente pedagógicas como o conselho de classe, que normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias, como é realizado o processo de renovação dos conselheiros, dentre outros assuntos que competem a essa instância. Tá? Então, ele tem aí, o conselho escolar, ele tem um estatuto próprio. Tiraram também isso de questão de concurso. Perguntaram se tinha estatuto, tem sim. Nesse sentido, cabe aos conselhos escolares deliberar, ou é deliberativo, sobre as normas internas e o funcionamento da escola. Então, todas as ações administrativas, pedagógicas e financeiras, né, retomo mais uma vez, elas devem ser discutidas pelo conselho escolar. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico, então ele não só participa, como ele aprova no estado do Paraná. Analisar e aprovar o calendário escolar no início de cada ano letivo. Então, nós temos lá o nosso calendário no início do ano letivo, né? Então, de repente, falar, mas o diretor colocou isso? Não, não foi só o diretor, né? Então, é feito lá por meio, a comunidade escolar é consultada na elaboração desse calendário. Depois de passar por todo esse processo de consulta, o conselho escolar vai analisar e aprovar esse calendário, ok? Antes de ir lá para os seus núcleos regionais, para as suas secretarias de educação. Lembrando que, né, o conselho escolar ele é o órgão máximo da instituição escolar. Porém, ele deve respeitar, né, o que diz aí as políticas do Estado. Não pode, lembrando sempre, né? Tudo que está na lei maior deve permanecer. O que eu posso acrescentar? A realidade daquela instituição. Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo sugestões. Acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola, conforme eu coloquei para vocês. E mobilizar a comunidade escolar e local para participação em atividades em prol da melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. Então, é o conselho escolar que vai estar mobilizando aí toda a comunidade escolar, toda a comunidade local, para participar de todas as ações, né, dentro de uma instituição de ensino. Agora, o Grêmio Estudantil. A coordenação da gestão escolar tem a função de promover e assegurar a participação efetiva dos alunos nos processos de tomada de decisão do coletivo da escola, bem como planejar, propor, assessorar, executar e avaliar a formação continuada, presencial e à distância, nas diferentes áreas de atuação previstas. Então, vamos lá, vamos entender o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil ele é formado pelos estudantes, né? Ele vai representar, né? É um órgão que vai representar os estudantes nos diversos setores aí da escola, nas diversas tomadas de decisões de uma escola, e ele vem, né, como uma instância colegiada que consolida a participação dos estudantes em todos os processos de tomada de decisão do coletivo da escola. Então, é importante reconhecer que o Grêmio Estudantil, olha, isso aqui é muito importante, prestem bastante atenção também, que cai bastante em provas e às vezes dá uma dúvida. Ó, o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada e deliberativa. Então, conselho de classe é deliberativo somente para as questões pedagógicas. O conselho escolar, ele é deliberativo para todas as ações pedagógica, administrativa e financeira da escola. O Grêmio Estudantil, ele é deliberativo, porém, né, somente a partir da qual os estudantes se organizam de forma sistemática, considerando os fundamentos históricos e políticos da constituição do movimento estudantil. Então, quando que o Grêmio Estudantil vai ser deliberativo? Quando as ações se referem aos estudantes daquela instituição. Então, é uma instância colegiada e deliberativa de acordo
com as ações que se referem aos estudantes daquela instituição. Então, eles vão se organizar de uma maneira sistemática, vai considerar aí os movimentos históricos e políticos, então, é uma instância que deve passar por um momento formativo para entender qual que foi a sua participação desde um período histórico de redemocratização do Brasil até qual é a função do Grêmio estudantil dentro de uma instituição de ensino. É fundamental que os alunos se apropriem, a partir de situações reais, do conceito de representação e do que significa representar seus pares em diferentes espaços, com vistas a assegurar a defesa dos interesses e das necessidades do segmento dos alunos. Então vamos lá, se nós estamos falando de gestão democrática, é de fundamental importância o aluno também, né, precisar, o aluno também ter lá os seus representantes dentro das instâncias colegiadas, com o objetivo de assegurar lá quais são os interesses dos alunos, quais são as necessidades dos estudantes dentro daquele espaço escolar. Então, eles precisam também dessa representatividade. É necessário instrumentalizar os alunos, bem como a comunidade escolar, para que compreendam a importância da sua participação no processo de democratização da sociedade e da educação, entendendo que a realidade escolar não pode se distanciar da realidade social. Portanto, é preciso que desde cedo as nossas crianças e jovens possam participar da vida política e exercer um papel de agentes de concretização dos direitos inerentes a cada pessoa, e a todas elas pela via da participação coletiva nos processos decisórios de controle social. Então vamos lá. É de extrema importância, quando nós falamos de finalidade da educação, de formação integral do aluno, é de extrema importância que os alunos eles possam exercer um papel de agente de concretização de direitos. Então, quais são os direitos dos estudantes? Eles têm os seus deveres e eles têm os seus direitos. Quais são os direitos? E como garantir esses direitos dentro da instituição escolar? É por meio aí do nosso Grêmio Estudantil. Então, vamos aí dando continuidade sobre a efetivação da gestão democrática nas escolas, né, nas instituições de ensino. Então, o projeto político-pedagógico, ele é um instrumento da gestão democrática. Então, o que Vasconcelos coloca em relação a isso aí? O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em 2 níveis. Organização da escola como um todo, organização da sala de aula, incluindo a relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Então, Vasconcelos ele deixa claro aqui que o projeto político-pedagógico ele está organizado em 2 níveis, organização da escola e da sala de aula. E durante essa caminhada é importante ressaltar o quê? Que na busca da organização do trabalho pedagógico da escola, o PPP ele é materializado com a gestão democrática. Ou seja, ele deixa muito claro que a construção do projeto político-pedagógico deve acontecer de forma coletiva, deve envolver toda a comunidade escolar para que se efetive aí o processo de gestão democrática. Então, se esse documento ele tem lá, né, a organização da escola como um todo, ou seja, toda a organização da escola, toda a organização administrativa, pedagógica, financeira, de estrutura, condição dos alunos, né? Nível socioeconômico de pais, de alunos, de professores, capacitação de professores, então é toda a organização da escola e toda a organização de sala de aula. Então, esse documento, que é o documento principal da escola, ele deve ser elaborado aí garantindo a participação de toda a comunidade escolar para que se materialize aí com a gestão democrática. O que a LDB nos coloca? Então, lá no artigo 1º, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, né? Então, vamos ver os princípios lá de acordo com o artigo 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, a LDB garante aqui, ó, é necessário, ela prevê, né, essa necessidade de que os profissionais da educação participem do projeto político-pedagógico. E também ela prevê a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então,
para que haja aí a efetivação da gestão democrática, a LDB coloca que tanto os profissionais da educação como a comunidade escolar deve participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola e deve ter a sua participação garantida nos conselhos escolares, nas instâncias colegiadas. Então, turminha, conversamos um pouco aí em relação a como se dá esse processo de gestão democrática. Falamos um pouco sobre as instâncias colegiadas, as ideias de alguns autores, o que diz a LDB, né? Ela parte lá da nossa Constituição, o que diz a nossa LDB. Lembrando que todos, né, todos esse material que eu trago para vocês são materiais aí tirados das questões das principais bancas que fazem aí os concursos na área da educação e também dos principais autores, né, os autores mais cobrados aí pelas bancas dentro dessa temática. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, né? Logo eu mando para vocês, logo eu gravo para vocês mais um vídeo para vocês estarem aí estudando para esse concurso de professores do Estado do Paraná. Abraço a todos.